mães nos escreveram pedindo para fazer um programa inteiro sobre mutismo seletivo. Então, este é o nosso tema de hoje. Participam do papo a psicóloga e professora universitária Angélica Capelari e a Carla da Silva Vaz, que é mãe do Arthur, de 7 anos. A Carla é uma dessas mães que nos escreveram pelo Facebook, né? E a Angélica trouxe as filhas que estão ali desenhando, a Beatriz e a Daniela, viu? E me fala uma coisa, Carla, como é que foi diagnosticado mutismo seletivo do seu filho? Na verdade, ele entrou com 3 anos na escola e ele passou o ano todo sem falar. E aí, no segundo ano também. Mas ele não falava na escola? Não falava nada na escola, nem na casa da minha sogra. Com algumas pessoas a gente percebeu que ele não estava falando. Mas em casa ele falava normalmente? Em casa, normalmente. Fala de tudo, normalmente. Mas nesses ambientes de escola e em alguns lugares ele não fala. E até hoje é assim? Até hoje. Ele trava? Trava. Angélica, explica pra gente o que é um mutismo seletivo, quais os sinais e a partir de que idade? Porque a gente viu que o filho da Carla, né, apareceu bem cedo. Na verdade, ele aparece cedo, mas a questão de procurar um atendimento psicológico ou psiquiátrico vai ser mais tardiamente, porque depende de quando entrar na escola. No caso dela, o filho entrou com 3 anos. Se a gente pensar que oficialmente a criança vai estar por volta de uns 6 anos, então esse diagnóstico vai ser mais tardio ainda. Só vai perceber porque quando entrar na escola. Porque em casa ele fala. Porque é um ambiente diferente. E quais os sinais? Então, que vai ter essa seletividade, que ela falou, não só na escola, mas, por exemplo, na casa da avó, não falava. Então, mesmo com pessoas que aparentemente são familiares, né, são do contato até mais próximo da criança, ele também não fala. Ele vai restringir a interação verbal ao ambiente familiar e não vai ter esses outros contatos. Ele vai chegar até alguns, podem até se aproximar, mas não vai estar interagindo verbalmente. E alguns nem se aproximam fisicamente, né, se mantêm distante. E ele não fala nada, na Carla? Na escola, não. Nesses 4 anos que ele está lá, ele nunca abriu a boca para falar. E no começo você tentava conversar com ele para ele falar, tentava incentivar para ele falar? Então, no primeiro ano, a coordenadora da escola falou, vamos deixar para ver se é adaptação. Só que assim, ele não abria a boca de jeito nenhum, aí isso já começou a ficar preocupante. Mas até então eu não sabia sobre o mutismo. E aí, quando a gente sentou para conversar, e ela falou, é melhor levá-lo num psicólogo para ver. Daí foi onde... E quando você diz que ele não fala nada, quer dizer que ele nem cumprimenta as pessoas? Não, ele cumprimenta com a cabeça, por exemplo. Se precisar, se você falar oi, ele vai... É isso que acaba, às vezes, dificultando até o próprio diagnóstico, porque, assim, as crianças acabam dando um jeito de se comunicar. Sim. Né? Então, vai ser com a cabeça, quem começa escrevendo ou desenhando, vai ser escrevendo ou desenhando, vai ser com gestos. Então, muita criança, até, independente de mutismo seletivo, às vezes as crianças demoram a falar porque aponta para o filtro e a mãe da água. Né? A mãe, quem quer que seja que esteja cuidando da criança. Então, ela não precisa falar, dá um certo trabalho, né? Eu vou ter que articular um monte de músculo, produzir um som. Se eu apontar e já ganhar, por que eu vou ter trabalho? Né? Ou outros me derem, sei lá, o irmão mais velho e tal. Então, vai começando a dificultar o processo, o diagnóstico. Mas isso quer dizer que quando a escola te chamou e falou que tinha alguma coisa estranha, você já tinha ouvido falar em mutismo seletivo? Nunca. E a professora chegou a mencionar isso ou não? Não. Quando foi que você chegou num diagnóstico desse? Na verdade, foi porque ele não falava na escola, né? E em alguns ambientes. E aí eu fui pesquisar. Aí eu pesquisei e eu falei, nossa, aí eu fui ver os sintomas, eu falei, nossa, se não for, é muito parecido, porque ele tem vários sintomas. Aí quando você chegou num especialista, foi numa psicóloga? A primeira vez foi na psicóloga. E você mesma já chegou com esse, digamos, diagnóstico, as mães viram um pouco especialistas. Sim, eu falei, pode ser? Aí ela já falou que sim. Mas eu imagino que deva ser difícil fechar esse diagnóstico, porque quando a criança é pequena, né, muitas vezes ela não quer falar com pessoas estranhas, não quer cumprimentar, ou quando começa a ir para a escola, não quer se relacionar com outras pessoas. Então, demora para fechar esse diagnóstico? Tem um tempo para poder fechar o diagnóstico e vai poder ter outras chamadas, outros transtornos que vão ficar próximo disso. Eu posso falar de uma fobia social, né, específica em relação à própria escola. Eu posso falar numa certa timidez, né?
né? Mas a gente vai vendo que é um quadro que acaba ficando muito restrito. Entendi. E né, até pensando numa situação até do pedido do programa e tal, tem pouco material produzido sobre o assunto, pouca pesquisa feita sobre o assunto, até a quantidade de quadros que a gente encontra de crianças com motivo seletivo é uma quantidade pequena de crianças. Olha só, Angélica, pelo nosso Facebook chegou o comentário da Carla Souza, de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Ela disse: meu filho tem 13 anos e não fala só na escola. Na minha cidade, poucos profissionais sabem desse transtorno. Por que ainda falta tanta informação sobre o mutismo seletivo, Eu acho que por conta da confusão de diagnósticos possíveis, pela dificuldade de você, então, ter uma população que você possa fazer pesquisa, das pessoas, até os profissionais, se interessarem pelo assunto e mergulharem nas pesquisas em relação ao mutismo seletivo. Então, se as pessoas puderem, né, procuram, mas não encontram profissionais que são especializados em trabalhar com o processo, vai ficar mais difícil de você ter, então, um diagnóstico, ter um tratamento adequado. Até, Carla, você acha, porque você participa de vários grupos agora com mães, será que existe aí até um subdiagnóstico? Quer dizer, muitas crianças que têm mutismo seletivo e que até hoje nem foram diagnosticadas, ficam tidas aí como uma criança que não fala muito, mas que não tem o diagnóstico. Sim, tem muitas, a gente vê. Nos grupos mesmo a gente vê. Meu filho só foi diagnosticado esse ano. Até por essa dificuldade mesmo de achar um profissional. E tem um sofrimento dessa criança, porque quando ela está nesse ambiente escolar, por exemplo, e deixa de falar, ela se sente mal, seu filho se sente mal, quer sair daquele ambiente? Ele não quer sair, mas ele se isola, justamente porque ele tem problema, né, para falar, então ele acaba se isolando dos outros, assim, prefere ficar sozinho, brinca sozinho. Isso é ruim. Acho que, assim, a questão do sofrimento, acho que tem em dois lados. A família que vê a criança que não interage, que não verbaliza, e verbaliza com eles, né? Então, o que eu faço para o meu filho falar com o resto do mundo e ele fala comigo? Então, parece que o meu filho acaba sendo o anormal, mas ele é normal comigo. Então, tem um sofrimento da família. E a criança que muitas vezes pode sofrer, mas algumas talvez sofram tanto quanto menos, porque consegue se comunicar de alguma maneira. Então, vai o que vai se virando. Embora a gente tenha dificuldade de medir o grau de sofrimento que isso é. Eu brinco, a gente não tem um sofrimômetro para medir esse sofrimento. Mas você vai ver que, dependendo desse grau de sofrimento, você vai se engajar num tratamento. E a gente tem agora mais um depoimento, é da Paula Azevedo Ferreira, de Vitória, no Espírito Santo. Meu filho tem mutismo seletivo. Descobri aos 2 anos de idade. Hoje, aos 8, com o devido tratamento, ele tem se superado em diversos aspectos. Mas no início foi muito sofrido. Não tinha as informações adequadas. Sofria ele e toda a família. É isso que a gente estava falando. Sim, exatamente. A gente sofre porque não tem, né? A gente vê que sabe que ele fala, mas ele não consegue falar. E aí a professora sofre, o pessoal da escola sofre. E deve sofrer preconceito também, né? Bullying, né, das outras crianças. Até como os pais devem agir, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E no próximo bloco teremos mais uma convidada e vamos falar da diferença entre o mutismo seletivo e a timidez. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o tema é mutismo seletivo. A partir de agora, também participa do papo a psiquiatra da infância e da adolescência e coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Unifesp, a doutora Ivete Gataz. Doutora Ivete, obrigada por ter vindo. Como é que a gente faz para saber, né, se essa criança tem mutismo seletivo ou se é só uma questão de personalidade, de timidez? Então, em geral, o grande diferencial é o impacto que isso causa na vida das crianças, né? Uma criança tímida, normalmente, com o passar do tempo, com a familiaridade das pessoas ou do lugar, elas relaxam, né? Aquela ansiedade inicial desaparece e elas passam a se comportar como esperado para a sua idade e seu nível de desenvolvimento. As crianças com mutismo seletivo, elas têm essa condição e que essa condição permanece apesar da familiaridade, apesar do lugar conhecido, apesar, né, de ela estar num lugar aparentemente seguro, ela continua ansiosa
e com a impossibilidade de se comunicar verbalmente naquele lugar ou com determinadas pessoas. E tem mais ou menos um tempo, porque eu imagino que muitos pais vão ficar preocupados, né? Porque às vezes realmente leva um período aí para a criança se adaptar a esse ambiente novo. Então, quanto tempo os pais precisam esperar para saber, olha, não está legal, eu preciso procurar um especialista? Tá. Por definição, seria um mês. Mas a gente sabe que quanto menor a criança, maior a dificuldade dela se adaptar a situações e lugares novos. Então, vale a regra do bom senso. Quer dizer, se eu estou com uma criança de 3 anos de idade ou de 4 anos que entrou pela primeira vez na escola, espera-se que ela tenha que ter um período maior de adaptação, que ela vai ficar mais relaxada, se sentir mais confortável e pronto, ela consegue se desempenhar, ter o seu desempenho normal de conversa, de atitude, etc. Crianças maiores, quando elas entram em ambientes diferentes, claro que inicialmente todos nós temos uma certa ansiedade, um certo receio de desempenho, mas se nós não tivermos nenhum problema de uma ansiedade grave, um quadro de uma ansiedade social, etc., a gente vai relaxar e vai conseguir desempenhar. Já a pessoa com o quadro de mutismo seletivo, ela vai se manter neste mesmo comportamento. Como a doutora comentou, é o caso do seu filho, né, Carla? O Arthur, que está com 7 anos. Você disse que há 3 anos ele já está nessa escola e continua sem falar. Então, já tinha que ter dado esse tempo dele se sentir à vontade. Sim. E ele não se sente à vontade. Não se sente. E ela falava que não é só na escola, quer dizer, Sim, tem esperava-se que a casa da avó fosse um lugar acolhedor e tranquilo. Também não é um lugar que ele se comunique, Sim, né? também não se comunica na casa da minha sogra. E no começo, Carla, você achou que era uma questão de personalidade, que ele era muito tímido? Sim, no começo sim. Eu até perguntava para o pediatra, ele falou, não, ele é tímido. Na escola também, vamos esperar mais um pouco, a adaptação. Nunca passou pela minha cabeça que fosse algo do tipo. Mas depois que você identificou que é mutismo seletivo, que tratamento ele passou a fazer e que resultados tem tido isso? Então, a princípio procurei a psicóloga. Nós ficamos 7 meses, a primeira vez com a psicóloga. Mas aí nós não vimos muitos resultados e aí a gente resolveu procurar uma segunda opinião. E de uma linha de terapia cognitivo-comportamental. E esse sim, a gente agora está vendo assim, mais resultados. Que, por exemplo, na casa da minha sogra mesmo, ele já está soltando alguns sons. Que vitória, né? Alguns barulhinhos, assim. bom. Sim, é ótimo. Doutora, o tratamento, ele é só terapia ou algumas vezes vai precisar de uma medicação? Podem ter outras questões associadas? É comum, as crianças que têm mutismo seletivo têm transtornos de ansiedade, vários deles ou alguns deles associados. Então, quando nós tratamos, muitas vezes essas doenças periféricas, a gente dá melhores condições para essa criança poder melhorar também do mutismo seletivo, nós sabemos que o nosso rol de intervenções para esses casos, ele é muito restrito, E os resultados, eles são muito limitados, A gente não tem grandes resultados, mas para uma criança que está num sofrimento, às vezes pequenos resultados já são grandes, Quando há necessidade de medicação, é porque estão nessas questões de ansiedade associadas. Essas outras questões. E nós usamos normalmente em crianças e adolescentes os antidepressivos, que são os medicamentos indicados para tratar os quadros de ansiedade. Mas são vários profissionais envolvidos, então. Geralmente vai fazer um trabalho em conjunto. A gente brinca que a parceria com a família é essencial, E aí, se for o caso da gente fazer uma avaliação com o psiquiatra, a gente vai pedir. E aí, a parceria com a escola, nesse caso, principalmente, que é onde vai geralmente causar mais impacto na vida da criança, também vai ter que ser efetuada com o psicólogo nesse diálogo com o que está sendo envolvido. Que importante, todo mundo trabalhando junto, em prol da criança. E pelo nosso Facebook chegou o depoimento da Elaine Maria, de Goianésia, Goiás. Tenho uma filha de 7 anos diagnosticada com mutismo seletivo. Minha maior dificuldade foi a falta de conhecimento, até por parte dos profissionais da área da saúde que a estavam acompanhando e da minha parte também, pois nunca tinha ouvido falar. Na escola, então, ninguém conhecia.
Olha que importante, né? A gente recebendo tantos depoimentos no Brasil todo e que pena, né? Que falta informação, que aí é um prejuízo para a criança, Sem né? dúvida. A Carla mesmo falava que o pediatra falava assim, ah, não, ele é mais tímido, tal, não sei o quê. Então, ou como a doutora comentou, quer dizer, vamos investigar, porque pode ser só uma timidez, né? Nesse caso, a gente ganha mais, talvez, pecando pelo excesso da investigação do que pela ausência dela. Mas até a área médica, como ela falou, sofre de falta de conhecimento, né? Que dirá a população em geral. E as mães sofrem e se sentem culpadas também. O que eu tô falando de errado, né? Como é que eu posso fazer melhor, pior, né? Diferente. Nossa conversa já continua, viu? No próximo bloco, vamos receber o autor do livro O Gato Não Comeu Minha Língua. Olá, eu sou o André, um menino muito feliz. Em casa eu falo normalmente, mas fora de casa, quando falam comigo, sinto medo. Aparece um nó na minha garganta. Hoje vou conhecer uma pessoa que disse que vai me ajudar. Ele me disse que já conheceu muitas crianças como eu e ajudou todas a vencer. Hoje, quando me perguntam se eu não falo, eu grito bem alto. O gato não comeu a minha língua. O Papo de Mãe está de volta e eu converso agora com Arthur Rauschen, engenheiro e autor dos livros, Mutismo Seletivo, a história de um pai em busca de um tratamento eficaz e O Gato Não Comeu Minha Língua. Arthur, você tem 2 filhos, o Rafael de 8 e a Melissa de 7, e o Rafael foi diagnosticado com mutismo seletivo. É isso mesmo. E aí, por isso, esses dois livros saíram disso. Na verdade, foi uma busca incessante para achar um tratamento para ele. Foi muito difícil achar um tratamento. E não existiam livros no Brasil sobre isso, né? Então, esses livros foram uma forma de eu mostrar para todo mundo, olha, meu filho teve esse problema e como fazer para você conseguir achar um tratamento e como você fazer para tratar eles e conseguir a cura do mutismo seletivo. Que importante a sua iniciativa, porque a gente viu aqui quanto falta de informação sobre o assunto, né, Arthur? A ideia dos livros é realmente a informação. Tá? Então, existem vários livros lá fora. Eu comprei alguns deles e a gente compilou tudo isso, juntando com a minha história, de tudo que eu passei, todos os erros que eu fiz e acertos, para conseguir achar um tratamento. Então, assim, esse aqui é mais a sua história. Isso. E esse aqui é um livro infantil? Conta pra gente. É tão bonitinho o nome, O Gato Não Comeu Minha Língua, né? Porque muitas vezes falam pra criança, o gato comeu sua língua porque a criança não quer falar. A pior coisa que você pode fazer com uma criança, mesmo tímida, é falar, o gato comeu sua língua? Então, na verdade, isso aqui é uma revolta. Não falem nunca para suas crianças, o gato comeu sua língua. E isso é uma forma de externar essa revolta. E se você quer que alguém fale, essa não é a maneira. O gato comeu sua língua não vai resolver. Você só acabava com o dia... Do meu filho era assim, acabava com o dia dele. O gato comeu sua língua, era certeza que nesse dia a gente não ia conseguir nenhuma reação. Qual a sua dica? O que você aprendeu? Como lidar com o seu filho quando ele não quer falar, quando ele não está se sentindo bem em certo ambiente? A primeira coisa é mostrar o que o seu filho tem. Ele precisa saber que ele tem mutismo seletivo. Ele tem que se entender como ele não é um estranho. Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra, que tem uma condição. E essa é a ideia do livro infantil. O livro infantil vai explicar para ele a condição que ele tem, os sintomas que ele sente, aqui falando que ele fala perfeitamente em casa. Em casa ele fala perfeitamente, mas quando vem alguém falar com ele, ele sente vários problemas. Até para fortalecer a autoestima dele, né? E aí ele vai entender que existe um tratamento, que existe um psicólogo, que não é um bicho de 7 cabeças. E esse livro acalma ele para saber, eu sou normal, só tenho mutismo seletivo, isso tem tratamento e tem como vencer. E como é que está o Rafael hoje? Hoje ele está muito bem, está muito bem, graças a Deus, está cada vez melhor, cada vez falando com mais pessoas. Ainda existe um pouco do mutismo seletivo, mas a ideia o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade. A ansiedade é algo inerente a ele.
E ele tem que aprender a tratar, a cuidar dessa ansiedade e a vencer essa ansiedade. E é isso que ele está aprendendo, cada vez mais falando com muito mais pessoas. Arthur, parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho certeza que você está ajudando muitas famílias. E quem quiser mais informações sobre esse trabalho, tem algum site para divulgar? Isso. Quem quiser comprar os livros ou saber mais coisas, mais informações, tem bastante informação, pode entrar no meu site. O site é www.ogatonãocomeuminhalingua.com.br. Muito obrigada, Arthur. Como os pais acabam virando especialistas, né, Mari? Aquilo que a gente falou, o Arthur, um especialista, até escreveu o livro, a Carla, outra especialista aqui, né, na questão do seu filho. E você já conhecia o livro, né? Já conhecia. E você... No grupo. No Face e no WhatsApp também. E você também concorda com ele, que é horrível dizer para uma criança, o gato comeu sua língua? Sim, totalmente. Até porque eles internalizam também, né? Aí depois chega alguém e fala, o gato comeu sua língua? E aí depois meu filho mesmo fala, às vezes fala, mãe, o gato não comeu minha língua, mas eu sou tímida. Agora, tem cura para o mutismo seletivo ou que tenha um controle e uma melhora? Eu diria que tenha um controle, uma melhora. Se você entender que cura é que assim, a criança vai chegar num ambiente desconhecido e vai começar a tagarelar com todo mundo, então, se isso for a ideia de cura, eu vou falar que não tem cura, né? O que vai ter é, como a doutora falava, uma diminuição desse sofrimento para que ele possa se interagir com as outras pessoas sem ficar titubeando, sem ficar sofrendo por essa interação, que vai ser, de certa maneira, cobrada pela sociedade. Sim. Ele estando no ambiente acadêmico, né, de qualquer maneira, ele vai crescendo, vai, né, mudando de escola, de série, e isso vai ser exigido que ele faça num trabalho. Mas então vai ser mais tranquilo para ele estar fazendo isso, mas não que ele não possa travar em alguma situação ou outra que ele vai ter que falar com alguém. Então, vai acompanhar na vida adulta também dessa pessoa? Provavelmente, né? E nós sabemos que um transtorno mental é porta de entrada para outros transtornos mentais. Então, é importante que seja abordado, que seja tratado para que se evite ao longo da vida que outros transtornos se associem, como piora dos transtornos de ansiedade ou, né, a chegada, por exemplo, de um transtorno depressivo importante. E outubro é o mês de conscientização do mutismo seletivo. Este assunto ainda tão pouco falado, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso. E há vários grupos no Facebook, como a Carla falou, que reúnem pais e mães para discutir o tema. Muitas mães nos escreveram contando que elas que foram pesquisar sobre o assunto, porque ainda falta informação entre os profissionais, como a gente falou ao longo do programa. E olha o que contou a Gabriela Proietti, de Jundiaí, São Paulo. Minha filha tem mutismo seletivo, porém, até chegar a este diagnóstico e conhecer esse transtorno, sofremos muito e fizemos nossa filha sofrer ainda mais, tratando ela da forma incorreta. Muito importante que isso seja divulgado para que outras crianças não sofram ainda mais por falta de conhecimento dos pais, professores e outros profissionais. Que importante a gente falar sobre esse assunto para poder fechar o diagnóstico e, além da criança receber o tratamento específico, né, o apoio de todos. A gente falou aí também da participação da escola para essa criança, né, ser recebida aí, não sofrer bullying, ser apoiada pelos colegas também, né? Sim, E acho que é bom ressaltar da participação da família, porque na hora que encontra um profissional que entenda do assunto, que trabalhe ou que faça o diagnóstico diferencial, a família não pode abandonar o percurso ali. A família tem que estar trabalhando junto. E tem que conversar na escola com os amiguinhos. As crianças precisam compreender também, para não colaborar, para isolar, né? O seu filho, apesar dessa dificuldade, ele acaba conseguindo se relacionar com os amigos? Sim, ele não conversa, mas ele brinca, ele corre. Nas apresentações de escola, ele vai normalmente, ele não tem problema quanto a isso. Que bom, né? Graças a Deus. A gente vê aí uma diferença, né? A criança tímida talvez não vá numa apresentação. Exatamente. Né? Ela vai chorar ou não vai conseguir, vai travar. Agora, não, ele se apresenta, ele só não fala. Entendi. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, pela orientação de vocês, pelas histórias. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, e quem quiser saber mais pode procurar os grupos lá no Facebook. Mutismo seletivo, da doutora Elisa. E para encerrar, Carla, eu tenho aqui também mais uma dica que vocês trouxeram, né? Que é deste livro aqui, Gritos do Silêncio, uma história de superação e cura do mutismo seletivo, escrito pela Stephanie Dias
que ela tem o mutismo seletivo. Ela teve. Ela conseguiu superar o mutismo e conseguiu escrever o livro. Porque acho que devem ter vários níveis também, né, do problema. E pode aparecer na adolescência ou normalmente aparece geralmente cedo? o diagnóstico é feito bem na infância. Bem na infância. Então fica como dica também esse livro. O Papo de Mãe fica por aqui. Estamos sempre falando dos assuntos mais relevantes para o desenvolvimento dos nossos filhos. Até a próxima.